Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim trazer para vocês a história de uma pistola que tem uma série de peculiaridades, incluindo o seu cartucho, e que divide bastante as opiniões sobre a melhor situação em que ela seria empregada. Muito desse debate se deve a alguns mitos que foram criados em torno dessa arma, que é a pistola norte-americana Ruger 57. Depois de observarem suas características e principalmente o seu comportamento balístico geral, vai ficar bem mais fácil de entender em que tipo de ocasião ela se sai melhor. Numa determinada condição, infelizmente, ela pode representar sim um risco gigante para diversos tipos de forças de segurança pelo mundo afora. Mas isso obviamente vai depender de alguns fatores que eu também vou explicar a seguir. Então é fundamental que antes do pessoal achar que essa arma deveria ser proibida e tudo mais, eu recomendo fortemente que vocês assistam esse material até o final, porque muitas dúvidas importantes vão ser esclarecidas, ok? Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje é relativamente recente, vindo do ano de 2019. A fabricante Sturm Ruger & Company, conhecida popularmente só como Ruger, decidiu ganhar espaço num segmento de pistolas pouco explorado, e para isso começou a desenvolver o modelo municiado com um calibre 5.7 por 28mm, ingressando em um grupo muito pequeno de armas que empregam esse cartucho e que sabidamente até aquele momento era dominado pela pistola belga FN57. Embora nesse meio tempo algumas poucas armas com esse calibre tenham sido apresentadas, nenhuma chegou efetivamente a chamar a atenção da imprensa especializada e dos entusiastas desse cartucho. Industrialmente falando, essa munição é cara de se fabricar, e isso acaba sendo repassado ao comprador final, reduzindo consideravelmente a quantidade de potenciais usuários em todo o planeta. Por conta disso, mesmo as fabricantes mais renomadas não quiseram configurar o seu maquinário e nem gastar os seus recursos para atender a um nicho muito menor que o existente nos calibres mais tradicionais de pequeno porte. A Ruger, entretanto, aceitou o desafio, entrando na disputa do mercado contra a poderosa FN Hardstyle. A maneira encontrada pela fabricante americana para tornar o seu produto mais atrativo foi reduzindo o custo de fabricação da arma em relação aos modelos concorrentes. Parte disso foi conseguido, claro, graças à evolução dos métodos fabris que vem acontecendo nos últimos anos, facilitando a criação de exemplares resistentes, com designs mais modernos e um visual mais atraente. As principais características de uma Ruger 57 são as seguintes. O seu sistema de ação é o blowback atrasado e não o sistema de recuo curto, como muitas pessoas acham. A diferença entre eles é que no blowback, seja o atrasado ou o direto, não existe um mecanismo de trancamento do cano. O cartucho é mantido na culatra só pela força da mola recuperadora puxando a face do ferrolho para frente. Tanto é que quem golpeia o ferrolho dessa arma percebe claramente como ele é muito mais leve, justamente pelo fato de não ter nenhum trancamento prévio ao deslocamento do cano. Ele, o cano, se move para trás sem se inclinar, usando esse recuo só para aliviar a pressão na hora da ejeção do cartucho. Outro ponto que poucas pessoas sabem é que a percussão dessa arma não é do tipo Strike Fire. Ela é feita por um cão interno que acerta o pino percussor e esse é lançado contra a espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. O gatilho tem uma pressão de aperto de 4 libras, e a sua trava de segurança impede que o cão seja desconectado, a não ser que o gatilho seja intencionalmente acionado. O ferrolho tem um generoso recorte para aliviar a massa da peça, e ele vem de fábrica com furos para que adaptadores de instalação de miras Red Dot sejam fixados. A massa de mira vem com uma fibra ótica verde, enquanto a alça de mira é toda preta, com ajustes de elevação e lateralidade. Ambas são removíveis do ferrolho caso o operador queira trocar por algum outro modelo compatível. A trava de segurança é ambidestra, e o retém do carregador pode ser mudado de lado. Já o retém do ferrolho só fica posicionado no lado esquerdo da armação. Aliás, a armação, que é toda feita em polímero reforçado com fibra de vidro, tem um trilho Picatinny moldado diretamente na peça, permitindo a instalação de lanternas táticas e marcadores a laser. O carregador é do tipo bifilar, com capacidade para 20 cartuchos e alimentação dupla, sem afunilamento na sua parte superior. O cano não é forjado por martelamento a frio, mas recebe o tratamento térmico de nitretação em banho de sal, aumentando drasticamente a resistência da peça, que tem 8 raias internas em vez das 6, que normalmente se vê nas pistolas.
Então agora vamos falar mais especificamente do ponto mais debatido sobre essa arma, que é a munição que ela emprega. Afinal de contas, de onde foi criada essa história, parcialmente verídica, diga-se de passagem, de que o cartucho 5.7 por 28mm é extremamente perigoso quando comparado com outros cartuchos de pistola? Para esclarecer isso, eu vou contar de maneira resumida como foi a sua criação, ok? Seguinte. Tudo começou quando em 1989 a OTAN fez uma requisição querendo substituir o padrão das munições de pequeno porte usadas pelos países integrantes da organização, que era o 9 por 19mm. O novo cartucho deveria ter um maior alcance, maior precisão, uma balística terminal mais eficiente e a capacidade de perfurar coletes balísticos de nível 3A, que são aqueles que usam somente mantas sintéticas de proteção, sem nenhuma placa protetora de metal ou cerâmica. Atendendo ao pedido, em 1990, a FN Herstal projetou o cartucho 5.7 por 28mm, que tinha uma altíssima pressão de funcionamento, na casa dos 50.000 PSI, e projéteis leves e aerodinâmicos, o que traria uma trajetória totalmente retilínea dentro do seu alcance operacional e um poder de perfuração superior às pontas arredondadas dos projéteis 9mm. Tendo sido definida a questão da perfuração, era hora de pensar em como tornar a penetração do projétil mais eficaz. Para alcançar esse objetivo, o fizeram num formato alongado e com seu centro de gravidade levemente deslocado para trás, de maneira que depois que perfurasse o agressor, o projétil em alta velocidade tombaria, aumentando a cavidade permanente da lesão e ainda evitando a transfixação dele, anulando a possibilidade de danos a terceiros. Sendo assim, a função de uma penetração eficaz também foi atendida, só que ela não conseguiu vencer a do seu concorrente no seguinte quesito. Os projéteis ogivais 9mm têm uma probabilidade maior de atravessar um agressor, mesmo tendo uma velocidade menor. Entretanto, a sua massa e largura são consideravelmente maiores que o 5.7, fatores esses que ajudam numa penetração eficiente. No caso dos projéteis com ponta oca, isso nos dois cartuchos, a expansão causada na cavidade permanente multiplica o dano gerado. Depois de fazerem muitos testes comparativos em diversas condições diferentes, notou-se que mesmo que o 5.7 por 28mm consiga interromper sem absolutamente nenhuma dificuldade uma ameaça, o 9 por 19mm acaba se saindo um pouco melhor no que diz respeito à lesão causada, ainda que tenha uma velocidade mais baixa, um alcance operacional 60% menor e um recuo 33% mais alto. Dessa forma, cabe a cada atirador escolher o cartucho com as características que ele vá saber administrar melhor e também alcançar um melhor desempenho, seja no tiro esportivo ou na defesa pessoal. Mas deixa eu prosseguir com essa questão do desenvolvimento da munição 5.7 por 28mm. No entendimento dos belgas, construir esse cartucho com ele tendo a aparência miniaturizada de um cartucho de fuzil seria uma boa solução para alcançar a alta velocidade e perfuração desejada, e assim foi feito. Alguns tipos diferentes de projéteis calibre 5.7 foram criados conforme a FN Herstal e aperfeiçoando o projeto da munição, mas, juntando com as versões criadas por outras fabricantes, aproximadamente 30 variações foram produzidas. Dentre os principais tipos de projéteis, há os com a sua construção tradicional, que é o revestimento de cobre com o núcleo de chumbo. Tem também os modelos mais velozes e, entre aspas, ecológicos, sendo feitos totalmente com cobre, não contaminando o ambiente com a presença do chumbo. E sim, existem alguns lugares do planeta que proíbem o uso de chumbo nos projéteis por questões ambientais. Mais um tipo são os projéteis de ponta oca ou com a ponta de polímero desintegrante, que, como eu falei, aumentam a cavidade permanente no alvo. Outro modelo conhecido são os projéteis com formato de ponta de lança, feitos com uma liga de cobre e que geram uma alta velocidade, alto poder de perfuração, mas um baixo poder de penetração, já que são extremamente leves. E por fim, existem os projéteis com revestimento de cobre, mas que têm o seu interior composto por uma ponta de aço sustentada por um núcleo de alumínio. E é exatamente aqui que mora toda a polêmica envolvendo o alto poder de perfuração do calibre 5.7 por 28mm, porque esse projétil, de fato, tem densidade e velocidade suficientes para atravessar um colete de nível 3A. Acontece que uma informação que muita gente não fala, seja por desconhecimento técnico ou má intenção mesmo, é que a venda dos projéteis perfurantes sempre foi totalmente proibida aos civis de praticamente o mundo todo. Ou seja, os proprietários de armas que usam um calibre 5.7 por 28mm só conseguem ter acesso aos projéteis normais, que não oferecem a possibilidade de perfuração dos coletes 3A. Por terem projéteis leves e muito velozes, realmente as duas únicas indicações para esse cartucho sem a ponta interna de aço seriam o tiro esportivo e a defesa pessoal.
A ocasião em que, de fato, as forças de segurança correm um perigo maior é se os bandidos usarem os projéteis com a ponta interna de aço. Caso contrário, os projéteis comuns vão oferecer o mesmo nível de ameaça que qualquer outra munição equivalente de pistola apresentaria. Em vários países, os veículos de mídia não especializada no assunto criaram uma verdadeira demonização sobre o cartucho 5.7 por 28mm, principalmente pelo fato de que, como a sua aparência externa parece com a de um cartucho de fuzil, deduziram, sem nenhum embasamento técnico, que o poder deles seria igual, simples assim. A informação sobre o baixíssimo peso do projétil, que fica entre 23 e 53 grains, foi ignorada. A informação de que só as forças governamentais têm acesso aos projéteis perfurantes também foi totalmente ignorada. E além disso tudo, tem o fato mais básico de todos, que é o de que cidadãos corretos não iniciam ataques com armas de fogo contra autoridades policiais, ou seja, juntando toda essa desinformação, foi criado um mito infundado de que o cartucho e as armas que o usavam deveriam ser proibidas, sendo que quem tem o mínimo de conhecimento sobre o assunto sabe que esse é um calibre com um comportamento comum, que tem apenas algumas características diferentes dos seus concorrentes tradicionais. Esclarecido? Galera, o aplicativo que eu uso para mostrar o funcionamento interno das armas ainda não tem a Ruger 57, mas pelas fotos e pela descrição que eu dei anteriormente ao longo desse material, acredito que vocês tenham entendido, mesmo que superficialmente, como ela se comporta. Nesse caso, vou ficar devendo essa parte para vocês. Entretanto, eu tenho acesso à ficha técnica básica dessa pistola na sua configuração original de fábrica, e com o seu cartucho de 40 grains totalmente revestido. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregada é de 690 gramas, o comprimento total é de 22 centímetros, o comprimento do cano é de 4,92 polegadas, o calibre padrão do cartucho usado é o 5.7 por 28mm, a capacidade do carregador é de 20 cartuchos, a velocidade dos projéteis na saída do cano é de aproximadamente 520 metros por segundo, o alcance operacional é de 125 metros e o alcance máximo é de 380 metros, mas com a precisão e velocidade totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!